Amigos, muito boa noite. Tem início agora, através da rádio Lagoa FM e Lagoa TV, mais uma audição do programa Lagoa Debate. Atração de todas as segundas-feiras neste horário. No programa de hoje, contaremos com a participação do secretário municipal da Saúde de Lagoa Vermelha, Eloir Morona. Primeiramente, atualizando as informações relativas à pandemia do coronavírus em Lagoa Vermelha. Sim, porque as informações vão se renovando, se atualizando a cada hora, dá para se dizer, talvez menos do que isso. Pela manhã, ao participar do programa Bom Dia Cidade, o secretário Eloir Morona informou que até então não havia sido registrado nenhum caso positivo em Lagoa Vermelha, o que não deixa de ser uma boa notícia. Sim, porque a doença já anda rondando o nosso município e aí acionou o sinal de alerta. Na semana passada foi confirmado um segundo caso em Sananduva. E há, inclusive, uma terceira pessoa com sintomas e que tem grau de parentesco com uma das pessoas que contraiu o vírus. Provavelmente tenha sido infectada por essa pessoa infectada e que teve caso confirmado. O município de Sananduva vive um momento de muita apreensão com esses dois casos confirmados. Houve um caso confirmado também no município de Vacaria. E da mesma forma, conforme já noticiamos, um caso confirmado em São Jorge. Aqui em Lagoa Vermelha, menos mal que não tivemos nenhum caso confirmado até agora. Mas que de repente pode surgir a qualquer momento. Devemos estar até preparados. Até porque muitas pessoas não estão se cuidando, não tomam qualquer tipo de cuidado, não estão nem aí para a pandemia do coronavírus, o que é lamentável. Até comentei com o secretário Eloir, hoje pela manhã, que na quinta-feira me deparei com um grande movimento num determinado estabelecimento comercial, sendo que a quase totalidade das pessoas estava sem máscara. O pessoal está brincando com fogo. Com a participação do secretário municipal da Saúde de Lagoa Vermelha, Eloir Morona, vamos nos inteirar do que o município de Lagoa Vermelha está fazendo com relação à pandemia do coronavírus. Como é que se apresenta a situação no momento? Muito boa noite, obrigado pela sua presença em nosso programa, sempre gentil, atendendo ao nosso convite, secretário Eloir. Muito boa noite, Ademar, muito boa noite a todos os ouvintes da Lagoa FM e também os espectadores da Lagoa TV. Eu digo que, graças a Deus, iniciamos mais uma semana com casos de positivos zerados em Lagoa Vermelha. Não temos nenhum caso positivo de coronavírus e temos vários pacientes monitorados. Aí as pessoas podem dizer, mas como que não tem nenhum caso positivo se tem na região? Eu acredito que por Lagoa Vermelha ter iniciado as suas medidas de prevenção com uma certa antecedência, de ter sempre estado um passo à frente, a gente tem conseguido manter esse vírus a uma certa distância do município de Lagoa Vermelha. Por quanto tempo a gente vai conseguir fazer isso? Eu acredito que não por muito, Ademar. Até porque, como você mesmo relatou, as pessoas não estão levando muito a sério essa questão da prevenção, a questão do isolamento, a questão do distanciamento social. É muito normal nós sairmos pelas ruas do nosso município e nós vivenciarmos uma situação de dia normal. As pessoas passeando na rua, as pessoas conversando na praça, as filas muito longas, as pessoas se abraçando nas filas. E a gente tentou, de várias maneiras, regulamentar essa estada das pessoas nas ruas.
Iniciamos então com a atuação dos agentes comunitários de saúde devidamente uniformizados, próximo às filas, tentando manter um distanciamento seguro nas filas. Não tivemos um resultado muito positivo, as pessoas não levam muito a sério as orientações. Não estão respeitando os agentes. Exatamente, algumas pessoas até hostilizando os agentes de saúde, debochando, espirrando propositalmente na direção dos agentes. As pessoas não estão utilizando máscara, não sei se por uma questão de... E alguns até cuspindo. Exatamente. Chegaram a esse ponto? Chegaram a esse ponto, né, Ademar? Então, não estão utilizando máscara. A gente vê que a situação, ela está uma situação, digamos assim, de normalidade nas ruas. As pessoas não estão encarando, talvez por não assistir TV, talvez por não ouvirem rádio, talvez por não acreditarem no que elas ouvem. Mas o que é certo é que o vírus vai chegar por aqui, e o que a gente tende a fazer é tentar achatar essa curva de crescimento, essa curva de contaminação do vírus. Eu até recebi esses dias numa rede social uma comparação bastante engraçada, eu quero falar aqui, da importância do achatamento dessa curva de crescimento da contaminação do coronavírus. Imagine que você mora numa casa com mais 5 pessoas e só tem um banheiro. E todas as 6 pessoas que moram nessa casa estão com diarreia. Esse é o motivo de você achatar a curva. Você entendeu? Nós temos um hospital que tem 73 leitos, mas que vai disponibilizar alguns para o corona. Porque a vida não para. Embora a pandemia, a vida não para. Nós temos pessoas com apendicite, nós temos pessoas com cálculo renal, nós temos pessoas com fraturas que vão precisar do hospital. Então, nós teremos alguns leitos disponíveis às pessoas infectadas com o corona, nós teremos alguns respiradores, mas talvez não seja suficiente para todos. Então, o que a gente tende com o achatamento da curva? É que os casos vão acontecendo, mas vão acontecendo de maneira gradativa, que possa dar tempo do sistema de saúde absorver todo esse impacto e dar conta de dar um atendimento decente para essas pessoas. Então, assim, nós tivemos... Logo que eu saí pela manhã daqui da rádio, logo em seguida nós tínhamos uma reunião do comitê. Debatemos muito a respeito do que está por vir, do que a gente pode direcionar. Estamos pegando exemplos de outras cidades, de outros estados. E a gente imaginou que talvez a gente tenha que ser mais incisivo na questão do uso da máscara. O comitê ele vai fazer uma sugestão. Inicialmente uma sugestão apelando para o bom senso das pessoas, para que as pessoas utilizem máscara, e num segundo momento, utilizando então daí do Ministério Público, utilizando de repente o decreto do prefeito, não sei. Até no sentido de multar, e eu comentei com o senhor pela manhã no programa Bom Dia Cidade, que se eu não estou enganado, no município de Itapema, a prefeita baixou um decreto exigindo que todo e qualquer cidadão daquele município use a máscara. E sendo flagrado sem a máscara, é multado. Nós, como eu lhe falei de manhã, inicialmente a gente vai apelar para o bom senso. Mas já temos um plano B colocado no papel, está lavrado em ata na reunião de hoje de manhã, em que o comitê sim vai propor as esferas do poder público de Lagoa Vermelha e também as esferas que têm o poder de polícia, né? Para que as pessoas que quiserem adentrar ao comércio, na medida do possível em que o comércio vá sendo liberado ou não sei, esperamos a manifestação do governador do estado, para nós vermos que rumo segue, porém, se nós seguirmos o rumo do Ministério da Saúde, municípios com 100 casos deverão fazer um certo relaxamento nessas atitudes de isolamento, devendo liberar o comércio com restrições. Exato. E é isso. Então, nós faremos uma sugestão, né, para que seja obrigatório a utilização de máscara para as pessoas adentrarem ao comércio, independente do comércio que seja ele uma farmácia, seja ele um supermercado, seja ele uma loja de roupas, né? Que as pessoas sejam obrigadas a se proteger e principalmente proteger as outras pessoas, porque não basta o atendente estar utilizando máscara, né? Só ele utilizando máscara ele vai ter um grau de proteção. Porém, se o atendente estiver utilizando máscara e o atendido também o estiver fazendo, o índice de contaminação cai a quase zero. Então, nós sim lançaremos mão de todos os artifícios possíveis
legais, para que a gente consiga manter essa curva achatada, esse vírus distante do município de Lagoa Vermelha. Nós faremos o possível, nós temos reuniões 2 vezes por semana, esse comitê, a gente se mantém a toda hora informado através do WhatsApp, trocando ideias, recebendo portarias, recebendo medidas provisórias, recebendo notas informativas, a gente vai trocando ideias e vai tentando bolar o nosso plano de ação. Nós tínhamos um plano de ação, que foi feito lá no início ainda, quando a pandemia, nem era pandemia, ainda era uma epidemia, estava se alastrando pela Europa. Nós já tínhamos um plano de ação, porém esse plano de ação tem que ser modificado conforme as coisas vão caminhando. O que era verdade há 30 dias atrás, hoje já não é mais. E as coisas vão evoluindo de uma maneira, e a gente acredita que vai evoluir ainda mais até que se chegue, de repente, a um tratamento mais eficaz e, quem sabe, assim, até a vacina. Mas, por enquanto, não há tratamento e não há vacina. O único método de nós evitarmos que essa pandemia se alastre de maneira muito grande pelo nosso município é a prevenção. E nós vamos lançar mão de todos os artifícios possíveis e legais para que essa prevenção seja feita dentro do nosso município, às vezes até contra a vontade de alguns cidadãos. As nossas praças foram interditadas. Surtiu algum efeito, secretário? Olha, eu passei no sábado à tarde pela avenida, eu estava retornando do sítio, passei pela avenida, pouquíssimo movimento, não vi quase ninguém nas praças. Eu acho que se ela não surtiu um efeito que a gente desejasse de imediato, é porque também nós não temos pessoal suficiente para fazer esse controle, fazer essa fiscalização. Mas eu acredito que é um bom passo, né, à medida que está no papel, que está determinado, que está isolada essa área, que essa área não pode ser frequentada. Eu acredito que as forças policiais podem fazer a utilização, então, do poder que lhes compete e mandar essas pessoas para casa ou dispersar essas pessoas, evitando aglomeração, como nós vimos há 2 finais de semana atrás, aí, grupos de motoqueiros, pessoas bebendo, tomando cerveja, até roda de chimarrão foi vista no centro da cidade. Exatamente. E aí é bom alertar, então, a população. Vai ser dada aí, vamos dizer assim, não é a melhor definição, mas se encaminha nessa linha, mais uma oportunidade, mais uma chance para o pessoal se conscientizar, colaborar, ajudar, procurar se precaver. Não colaborando, não se ajustando a essa ideia, vai haver um maior rigor. E a gente não tem medo de caminhar para esse lado, porque a gente vê as manifestações do Ministério Público em outros municípios, e aqui também o Ministério Público está ao lado da Secretaria Municipal de Saúde, os promotores, até mesmo o pessoal, os juízes, se colocaram à disposição para auxiliar no que fosse possível pela Secretaria de Saúde. E eles colaboram com o mesmo pensamento da Secretaria de Saúde, que é muito mais fácil nós prevenirmos. Né? Muito mais fácil, muito mais barato, talvez com um desconfortinho de você usar uma máscara ali ou de não sair de casa, mas muito menos do que um tubo na garganta. Né? Tenho certeza absoluta que o desconforto de utilizar uma máscara ele é muito menor do que um tubo na garganta e a possibilidade de repente você nem ver teus parentes e nem poder se despedir deles, que é o que aconteceu na Europa. Então a gente quer evitar essas situações. E para evitar essas situações nós vamos utilizar de artifícios muito simples. A lavagem das mãos, a higienização das mãos, a utilização das máscaras. O comércio está providenciando máscaras, tem farmácias que estão vendendo a um preço módico, tem as indústrias têxteis de Lagoa Vermelha que estão produzindo máscaras e vendendo a um preço módico. Essas máscaras são laváveis, né? Você pode utilizar ela, lavar, utilizar de novo. Então não há desculpa para não usar. Né? Você pode utilizar uma máscara mais alegre para alegrar o seu dia, uma máscara colorida, uma máscara com bichinho, né? Não precisa ser aquela máscara branca. Fazer o nosso dia a dia um pouco melhor. Mas nós temos que usar esses artifícios, né? Talvez o desconforto dessa utilização da máscara ela seja até a gente pegar o hábito da utilização dela. Depois, eu, por exemplo, devido à profissão, eu nem noto que eu estou de máscara. Já acostumei por trabalhar sempre de máscara. No meu consultório, eu acostumo, nem noto que estou de máscara, né?
Então eu aconselho que as pessoas façam isso, né? Protejam os seus familiares. Não existem super-homens em Lagoa Vermelha, não existem super-mulheres em Lagoa Vermelha. Todo mundo aqui é humano, nós somos suscetíveis aos mesmos problemas. Nós podemos levar os nossos problemas para nossa casa e depois daí não adianta chorar sobre o leite derramado, né? Nós temos os nossos idosos que nós temos que proteger. Nós temos que manter os nossos idosos em casa, nós temos que às vezes brigar com os nossos idosos para que eles não saiam de casa desnecessariamente. Nós temos que nos oferecer aos nossos idosos para ir no mercado, para ir na fruteira, ligar para o vô, ligar para a avó, pedir se elas, a senhora precisa de alguma coisa, a senhora quer que eu vá ao mercado, a senhora quer que eu vá à farmácia, evitar que essas pessoas saiam à rua, né? Porque infelizmente essas pessoas são as que vão mais sofrer em caso dessa disseminação do vírus em Lagoa Vermelha, como estão sofrendo em outras cidades do mundo. E não adianta a gente dizer porque é uma questão política, porque é A contra B contra C. A gente sabe que tem toda uma especulação, mas nós temos que fazer a nossa parte independente de questões políticas. Manter um foco, como diz o ministro da Saúde. Exatamente, manter o foco na doença, manter o foco no nosso inimigo, que é um inimigo invisível. Que tem nome e sobrenome, como ele diz. Exatamente, né? e que nós podemos combatê-lo. É difícil combater, é bastante difícil, porque é uma coisa que a gente não está vendo. Aí você sai um dia agradável, como foi o de hoje em Lagoa Vermelha, com sol agradável, com a temperatura agradável, né? Fica difícil de ficar em casa, ou de você não querer sentar na praça. Mas não é época agora. Nós temos que fazer esse pequeno sacrifício agora para que a gente possa, no futuro, usufruir da nossa praça, usufruir do convívio da nossa família, usufruir da roda de chimarrão, que com certeza no futuro vai voltar, né? Usufruir das coisas simples que nós temos na vida e que nós damos tanto valor. Uma questão importante que precisa ser registrada. A Justiça do Estado determinou que em caso de morte pelo Covid-19, não haverá nem velório, nem funeral. Vai direto para o cemitério. Exatamente, tem um protocolo todo bastante extenso, que já foi repassado para as funerárias de Lagoa Vermelha. Os hospitais também estão sabendo, as unidades vão receber também, porque podem ocorrer óbitos em casa. Exato. Então é um protocolo bastante rígido, é urna fechada, caixão fechado, sem velório, sem despedida, direto para o cemitério, sendo comprovado que a morte foi causada pelo Covid-19. Então, assim, eu acho que pior do que não se despedir, eu acho que é você perder o teu ente, né? Exato. Então temos que fazer tudo possível para que a gente possa conviver mais tempo com eles. Então vamos abrir mão desse espacinho de tempo agora, desse abraço, dessa proximidade. Vamos usar da tecnologia, né, para nos fazer próximos sem estar próximos. Vamos abrir mão desses abraços para que no futuro a gente possa conviver mais e mais tempo. Secretário Eluir, o senhor nos repassou no início da tarde desta segunda-feira os números atualizados referentes à Covid-19 dos municípios que fazem parte da 6ª Coordenadoria Regional de Saúde, que tem sede em Passo Fundo. Espumoso, 1 caso confirmado, nenhum óbito. Marau, 9 casos confirmados e 1 óbito. Passo Fundo, 19 casos confirmados, 2 óbitos. Sananduva, 2 casos confirmados, nenhum óbito. São Domingos do Sul, 3 casos confirmados, nenhuma morte. Serafina Correia, 5 casos confirmados, nenhuma morte. Vila Maria, 1 caso confirmado, nenhuma morte. Total de casos confirmados... agora aqui eu acabei esquecendo até de colocar o total de casos confirmados. Mas o senhor tem esse dado, não é mesmo? Tem o total... Total de mortes temos 3. O total de casos confirmados... Aqui, vamos ver. O senhor tem esse dado aí. Vamos abrir aqui. Total de casos confirmados na 6ª Coordenadoria, 40. Óbitos, 3. Óbitos, 3. E aqui estamos relacionando somente municípios que tiveram casos confirmados e mortes. Quantitativo de exames encaminhados ao LACEN,
Em análise, 69, confirmados 40, descartados 270, total 379. Esses são os dados atualizados. Desses 270 negativos, né, que desses aí, 4 são de Lagoa Vermelha. 4 pessoas tiveram o exame coletado, tiveram enviados para o LACEN e deram negativo. Inclusive, eu quero aproveitar aqui para nós falarmos um pouquinho a respeito das fake news. Chega um ponto da gente... eu pensei que eu vou ter que ter uma pessoa só para desmentir fake news, né? Porque eu não sei se as pessoas têm o afã de querer ajudar ou algumas torcendo para que ocorra o primeiro caso, eu não consigo compreender, porque são tantas fake news. Nós, em Lagoa Vermelha, inclusive, acabaram matando um menino uma vez, que foi a Passo Fundo, né? O menino tinha entrado em óbito, o menino estava bem, graças a Deus está bem em casa, deu alta, muito feliz o menino, a família é espetacular, nós mantemos contato ainda. E agora, a da vez, é uma notícia ainda do início do mês, ainda lá do início do mês de abril, onde foi transferida uma paciente para a UTI de Santa Rosa. Pois é, eu até lhe perguntaram sobre isso aí, porque agora isso aí ganhou uma certa efervescência. Eu recebi no início da tarde de hoje a informação de que uma mulher de Lagoa Vermelha, com 40 anos de idade, havia sido transferida pela Central de Leitos de Lagoa Vermelha para o Hospital Vida e Saúde de Santa Rosa, pelo fato de apresentar problemas respiratórios. Essa paciente, claro que a gente não vai entrar no mérito da questão, até por uma questão de ética, né? Essa paciente, ela foi coletado o exame aqui por um descargo de consciência, né? O exame foi enviado ao LACEN, veio negativo para coronavírus. Essa pessoa tem outros problemas de saúde, está internada, encontra-se internada ainda em Santa Rosa, porém nada a ver com coronavírus, nada a ver com Covid-19, é um problema de saúde que ela está tratando e está recebendo as nossas orações e a nossa torcida para que ela retorne o mais breve possível, com toda a saúde possível para a Lagoa Vermelha. Exatamente. Bom, conforme a gente destacou no início do programa, tivemos um segundo caso confirmado em Sananduva. E há suspeita de um terceiro caso com fortes evidências de que possa se confirmar também. O que a gente sabe é que o primeiro caso confirmado, né, tem um parente, uma pessoa próxima dela, que também está apresentando os sintomas e que havia convivido com essa pessoa. Note que esses casos, os 2 casos de Sananduva, os 2 primeiros casos são casos importados. Porém, se o terceiro caso se confirmar, já vai se formar a contaminação comunitária, ou seja, dentro da própria Sananduva. Aí já muda um pouquinho o aspecto da própria visão dentro do município. Há muitas conversas e há um alvoroço todo na região, né? Exato. E eu converso com a minha amiga secretária, a Karen, lá, eu também não gostaria de estar na pele dela, porque também ela deve estar sofrendo com toda essa questão de fake news e de conversas, porque lá, então, o Exército está montando uma barraca. Essas barracas... É outra situação que aconteceu. Eu recebi também informação no início da tarde. O Exército baixou em Sananduva. E de acordo com a primeira informação, não sai ninguém de Sananduva e não entra ninguém. Isso a princípio é ilegal, né? Aliás, até conversei com o César Toniasso. Eu hoje pela manhã entrevistei ele no programa Bom Dia Cidade para falar sobre esse segundo caso confirmado lá de Sananduva. E ele me informou que lá em Sananduva está um verdadeiro alvoroço com relação à presença do Exército, com as mais variadas interpretações, as mais absurdas. É um alvoroço e as pessoas continuam na rua, e sem máscara, né? É isso que Bom, então assim, voltando à questão do Exército. O Exército está lá em Sananduva montando uma barraca para fazer a triagem. Essa barraca foi oferecida a 2 municípios da região para fazer triagem. Foi oferecida pela Defesa Civil do Estado. Foi oferecida para Lagoa Vermelha e para Sananduva. No primeiro momento nós tínhamos aceitado essa barraca, até por não conhecermos a estrutura. Essa barraca seria montada então lá próximo dentro do pátio do hospital e serviria como um consultório de triagem. Chegasse uma pessoa com problema respiratório, faria uma triagem ali antes de entrar para o hospital. E é assim que vai funcionar essa barraca, que está sendo montada pelo pessoal do Exército de Cruz Alta, né? Vai servir como uma sala de triagem. Nós, no primeiro momento, tínhamos aceitado também a barraca, íamos montar lá, porém nós fomos ver o espaço físico lá, uma barraca de 40 metros quadrados talvez fosse dificultar, né, até o trânsito dentro da própria emergência ali. E aí conversamos com a enfermeira Josi,
E eu coloquei para ela que o município de Lagoa Vermelha possui uma estrutura muito semelhante, até diria um pouquinho melhor e menor do que essa do Exército, e que o município disponibilizaria essa barraca se houvesse necessidade. Então nós abrimos mão, o Exército não veio montar a barraca em Lagoa Vermelha, mas foi montar essa barraca em Sananduva, né? Então é só isso, o pessoal do Exército está lá para montar essa barraca para servir de triagem para os pacientes. Se houver necessidade aqui em Lagoa Vermelha, se as coisas começarem a andar, o município possui uma estrutura própria, uma barraca em forma de consultório, fechada, com piso, com tudo, que pode ser utilizada e que ocupará um espaço muito menor e de maneira muito fácil de ser colocada. Ela é montada e desmontada em questão de minutos. Então a gente vai disponibilizar, se houver necessidade, essa estrutura para que o Hospital Monte lá próximo à emergência para fazer essa triagem. Inicialmente está tudo bastante tranquilo, né, nessas condições. Temos alguns pacientes monitorados e, como expliquei, pacientes que são hoje monitorados... Hoje é no número de 30? Em torno de 30. Durante a tarde mudou alguma coisa, né, mas de manhã eram 30. Durante a tarde mudou alguma coisa, saiu alguns, mas gira em torno disso, 29, sim. 30, 31. Né? E o que são esses pacientes monitorados? São pacientes com sinais e sintomas de gripe e que devem ficar em isolamento e são monitorados, que consultaram ou que, se houver necessidade, vão consultar com o médico presencial ou pela telemedicina, que vão utilizar medicamentos e vão ser acompanhados, vai ser acompanhado a evolução do seu quadro clínico. Também nesse número tem pacientes que não apresentam sintoma nenhum. São pacientes que retornaram de viagem ou que vieram de viagem de algum lugar onde há contaminação comunitária. E esses pacientes, então, eles informam a Secretaria de Saúde e nós mantemos uma certa vigilância em cima dessas pessoas, até para que a gente possa manter eles em quarentena por 7 dias, até que a gente possa, então, dar alta para eles, com a certeza de que eles não possuem nenhum vírus, que não estava no período de incubação e que não vai haver transmissão para outros pacientes. A clínica de atendimento foi o grande lance de Lagoa Vermelha. A telemedicina? Telemedicina, melhor dizendo. Exatamente. Olha, foi assim, nós nos surpreendemos, né? Não deixa de ser uma clínica de atendimento. Exatamente. Fomos a imprensa do estado todo noticiou Lagoa Vermelha como um dos poucos municípios a ter implementado essa telemedicina exclusiva para os municípios de Lagoa Vermelha. Né? Nós temos a companhia de mais 2 municípios que implementaram essa metodologia, que é Caxias do Sul e Santa Cruz. Somente então, 3 municípios do estado. 2 municípios grandes e nós, né? Nós que somos considerados pequenos. Então, assim, muitos municípios da região estão nos ligando, querem informação, querem saber como é que foi montado, estão curiosos para saber da estrutura, se tem dado resultado. E eu digo para todos eles, assim, foi uma grande sacada. Nós tiramos muita gente das unidades, nós conseguimos manter pessoas isoladas em casa, pessoas que não precisam ir para a unidade, pessoas que tiram dúvidas, porque é normal, gente, é muito normal a gente ter dúvida sobre tudo. Claro. Nós que estamos trabalhando no dia a dia com isso aí, muitas vezes se depara com dúvidas e tem que pesquisar, e muitas vezes a gente fica com mais dúvidas ainda quando vai pesquisar. Então as pessoas que não estão acostumadas a trabalhar nesse meio da saúde, é normal que elas tenham essas dúvidas. Então elas podem ligar pelo telefone 3358-9621, vão conversar com a nossa profissional médica, ela vai orientar, vai passar orientações, vai tirar dúvidas, vai sanar as dúvidas, e com isso muitas vezes a pessoa vai ficar mais tranquila. Só que daí nós notamos, né, foi notado por um grupo de pessoas e teve um apoio muito grande da Secretaria da Saúde, que as pessoas, principalmente os idosos que estavam em isolamento, eles estavam receosos por conversar, e às vezes entrando numa certa tristeza, numa certa apatia. Então foi criada a telepsicologia também, com o apoio de um grupo de psicólogos voluntários. Porque é tanta informação, é tanto medo, é tanta apreensão, é tanto pavor, que algumas pessoas acabam entrando em depressão. Eu aconselharia as pessoas a abrirem mais livros e ligarem menos à TV. Ler mais, ler histórias, ler bons livros. Quando for ver uma notícia, verificar a fonte dessa notícia, muitas fake news. Então, assim, de repente eu vi o pronunciamento oficial do ministro no final da tarde. Isso é muito interessante, né? E aí, então, as pessoas estavam ficando
uma certa tristeza, uma certa angústia dentro de casa com esse excesso de informação. Então, esse grupo de psicólogos voluntários, juntamente com os psicólogos do município de Lagoa Vermelha, criaram uma estrutura e a Secretaria de Saúde disponibilizou um canal, que é o mesmo telefone, o 3358-9621. A pessoa vai ligar, vai contar o seu problema, vai deixar o seu telefone, a psicóloga vai ligar, vai fazer uma espécie de consulta, né? Uma consulta, entre aspas, por telefone, para tentar diminuir essa angústia das pessoas que estão dentro de casa, principalmente nossos idosos, principalmente nossas crianças, né? Bater um papo diferente com uma pessoa diferente é sempre importante. Exatamente. A questão das máscaras, então, o município vai exigir mais, né? E, num segundo momento aí, quem sabe até adotando medidas mais duras. A gente vai bater em cima dessa tecla, inicialmente apelando para o bom senso das pessoas, me deslocando da Secretaria de Saúde até aqui, vi muitas pessoas na rua sem máscara, muitas pessoas acham, de repente, que é pagar mico usar máscara. Pagar mico é ser infectado por uma situação que você poderia perfeitamente evitar. Eu acho que isso é prefiro 1000 vezes pagar mico do que pegar a doença. Exatamente. Né? Mas, quem sabe, assim, aos pouquinhos, vendo o exemplo das outras pessoas na rua, vendo o exemplo dos mais velhos, vendo o exemplo dos mais novos, as pessoas acabem se conscientizando e utilizando a máscara, que vai ajudar bastante. É uma medida simples, né? Uma medida muito mais eficaz e dói muito menos do que uma vacina. Não, e nesse relato que eu fiz ao amigo, de que eu me deparei com um grande número de pessoas na quinta-feira da semana passada no estabelecimento comercial, algo que me chamou a atenção, muitos olhavam com espanto para mim, como que dizendo, esse foi contagiado, esse foi contaminado pelo vírus, esse acabou contraindo o vírus, esse já está com um problema. É a leitura que eu faço, né? Porque olhavam com tal espanto, assim, causava aquela situação curiosa, assim, ao ver a gente com a máscara. Nós tivemos situações de funcionários da Secretaria de Saúde indo para casa de máscara a pé, né? E as pessoas tirando sarro, falando em voz alta, né? Usando máscara, não sei o quê. Mas, na verdade, a pessoa que está usando máscara está certa. Claro. As outras estão erradas. Né? E aí a gente escolhe o lado que a gente quer estar. É questão de opção, né? É como tudo na vida, né? Tudo na vida. A gente pode estar do lado certo ou do lado errado. A gente pode fazer as coisas certas ou erradas. Então é uma questão de opção. Né? E graças a Deus a gente tem esse poder de dar opção ainda, né, para as pessoas. Né? Quando a doença chegar, muitas vezes você não vai ter opção. Você vai ter que seguir o protocolo que é determinado. Ou a medicação, ou o isolamento, ou a internação, ou a intubação. Então, não vai sobrar não vai ter muita democracia nessa situação no tratamento. Né? A questão do funcionamento do comércio. Na quarta-feira próxima, dia 15, expira aquele decreto publicado pelo prefeito Gustavo José Bonotto. O governador voltou a dar autonomia aos prefeitos na questão da liberação ou não do comércio? Ele ficou de se pronunciar novamente, ele vai fazer essa semana, eu acredito que antes de quarta-feira ele vai fazer um novo pronunciamento, né? Porém, o governo do estado, ele não tem se distanciado das medidas tomadas pela União. E o caminho que a gente vê direcionado através das manifestações do ministro Mandetta e também do secretário Gabardo, o que a gente vê é um encaminhamento para que em municípios onde não há casos confirmados ainda, né, que se faça uma certa flexibilização. Uma flexibilização, um isolamento seletivo, um distanciamento social, ao invés do isolamento de todas as faixas etárias. Eu acho isso um pouco temeroso, né? Porque a gente sabe que Caso seja dada autonomia ao prefeito, com certeza o prefeito Gustavo vai ouvir o secretário, vai ouvir o comitê. Ele tem feito isso sempre. Sim. Né? O prefeito Gustavo, ele é muito democrático, ele ouve muito, ele busca muita informação, ele não toma esse tipo de atitude sozinho, ele conversa com o Ministério Público, ele conversa com o comitê, ele conversa com a Secretaria de Saúde, então isso é muito importante e com certeza ele vai fazer novamente. Né? Eu acredito sim que a gente deva caminhar para essa flexibilização,
porém, aí nós teremos que colocar paralelo a isso algumas iniciativas, né? Como é normatizar, mas normatizar assim de cruz na testa, como você fala, né? Normatizar o funcionamento. Como é que vai funcionar? Bom, vai ter que ter álcool gel na entrada, vai ter que ter um funcionário, o paciente só entra de máscara, o paciente não entra sem máscara, como é que vai ser? Nós temos que normatizar e aí sim. E aí, então, bater em cima dessa tecla, bom, nós vamos flexibilizar, as pessoas poderão sair, o comércio vai abrir, bom, mas em quais condições? Nessas condições. Por quê? Porque nós queremos manter o nosso município livre. Exato. Ainda livre. Ou, pelo menos, como eu falei antes, achatando essa curva para que dê tempo de que a gente consiga montar uma estrutura. Aí as pessoas podem dizer assim, mas ainda não deu tempo de montar a estrutura ainda para atender. Não depende de nós. O respirador, por exemplo, é uma coisa que não existe. Nós compramos o respirador, o município comprou o respirador de uma certa empresa, estava tudo certo para a empresa entregar, a empresa nos notificou dizendo que os respiradores tinham sido confiscados pela União. Conseguimos comprar de uma outra empresa, agora estamos aguardando que chegue. Os equipamentos... Quantos novos respiradores? Nós estamos adquirindo, o município está adquirindo 2 respiradores novos. Até porque tem um valor considerável. Agora tem de fabricação nacional? Tem, esses são importados ainda. Eles são uns respiradores um pouco mais simples, porém bastante eficazes. Esses, né? Nacionais. E eles vão dar um suporte bastante interessante. É uma aquisição de equipamento perto de R$100 mil, que será repassado então ao Hospital São Paulo. Já fez a aquisição. Esse recurso, perto de 90 e poucos mil reais, veio do Poder Judiciário, né? Foi uma doação do Poder Judiciário para o município. Nós fizemos a aquisição e vai ser repassado então para o Hospital São Paulo esses equipamentos aí na ordem de R$100 mil. A Câmara não havia destinado também R$150 mil? Na verdade, não veio nada oficial para nós, né? Houve uma questão apalavrada de R$150 mil. O que a gente tem que entender é que a Câmara de Vereadores ela não possui dinheiro. Exato. Ela possui um orçamento, né? O recurso não está ali, ela possui um orçamento que vai, então, num futuro, ser, como o presidente da Câmara falou, abrir mão da reforma da Câmara para destinar, esse recurso poderá vir. Porém, esse recurso ele não existe ainda, ele existe um orçamento. Exato. E que poderá ser destinado para a saúde. A gente está esperando que venha algo oficial, né, para que a gente possa contar. Porém, algumas atitudes já estão sendo tomadas. O governo federal, por exemplo, duplicou o valor repassado do PAB, que é o da atenção básica, né? Qual era o valor repassado até Lagoa Vermelha recebia R$200 mil de PAB, né? Já havia recebido os 200 mil e agora vamos receber mais 200. Né? Esses 200 mil dobra o valor. Exatamente, para ser aplicado na questão do combate ao Covid-19. Então nós temos que aguardar, porque nós adquirimos alguns equipamentos, vamos adquirir mão de obra, pretendemos adquirir mais mão de obra médica para atender, talvez a contratação de uma equipe dentro do hospital, e aí nós precisamos de ajustar isso com os outros municípios, para que seja feita a contratação de uma equipe exclusiva para atendimento de Covid-19 dentro do hospital. Já que o senhor falou nos outros municípios, e esses outros municípios, no caso Capão Bonito do Sul, Ibiraiaras e Caseiros, destinaram algum valor aí para... Já na primeira reunião que nós mantivemos com eles, né, eles se disponibilizaram a doar equipamentos também, numa ordem de um valor bastante importante. Comprariam equipamentos. Tombariam no seu patrimônio e fariam cedência para o Hospital São Paulo. Seriam bombas de infusão e monitores. Né? Então, para que a gente pudesse então tornar viável a formação dessa semi-intensiva, esses leitos semi-intensivos, para receber esses nossos pacientes. Repito que são pacientes que vão ficar em um tempo determinado ali, o tempo mais breve possível, até que consigam um leito de UTI. Né? Esse suporte que o hospital dará é um suporte temporário, até que se consiga um leito de UTI, porque esses respiradores, essas condições que o hospital oferecerá não permitem que a pessoa fique entubada por muito tempo. Né? Então, os municípios são parceiros, nós já temos mantido um diálogo com eles, já estão vendo da aquisição desses equipamentos para repassar ao Hospital São Paulo, e agora há a questão desse repasse. O município já fez o repasse também de uma emenda parlamentar que veio, essa emenda parlamentar do deputado Van Hatten, uma emenda de R$150 mil veio para a Secretaria Municipal de Saúde.
ela era para ser utilizada no teto MAC, média e alta complexidade, porém a Secretaria Municipal de Saúde não tinha teto para aplicar no teto MAC. A orientação foi então que nós transformássemos em PAB, na atenção básica. Esses 150 mil entraria no PAB para nós combatermos. Nós solicitamos ao deputado se havia possibilidade de repassarmos para o hospital. Foi uma sugestão também do assessor do deputado, o Damin, que é lagoense. Ele nos sugeriu, quem sabe, repassamos para o hospital. Então, esses 150 mil reais foram repassados, essa emenda parlamentar de 150 mil reais foi repassado ao Hospital São Paulo a título de custeio para que ela faça a contratação desse pessoal. Aí alguém pode dizer assim, mas 150 mil não é dinheiro. É dinheiro e era dinheiro do município. Era dinheiro da Secretaria de Saúde que foi repassada para o hospital. Então, veja bem, uma emenda de 150 mil repassada, mais aproximadamente 100 mil reais em equipamentos. Então, numa questão de pouco tempo, 250 mil reais foram realocados ao hospital. Agora nós temos que sentar, conversar com os demais municípios para ver essa questão de contratação. A gente sabe também que houve doação da comunidade para o hospital, na ordem de mais de 40 mil reais, e essa doação também poderá ser utilizada para aquisição de IPIs, para aquisição de insumos e para contratação também de mão de obra para atuar nessa equipe específica para o Covid-19. Isso. Com relação, secretário Luir, à pandemia do coronavírus, basicamente seria isso. Em síntese, seria isso? Ou tem alguma informação, mais alguma observação importante para fazer? Até a noite de hoje é isso. Amanhã já muda tudo. São dados que vêm sendo atualizados dia a dia. São informações que vêm sendo repassadas no dia a dia. O protocolo de tratamento com as medicações que existem, elas vêm sido alteradas, ele vem sido alterado corriqueiramente. O que antes era preconizado utilizar só em pacientes terminais, hoje já está sendo preconizado no início do tratamento, que é a cloroquina. A questão da associação medicamentosa, o protocolo de se excluir H1N1 antes de se fazer o tratamento, então, há todo o protocolo que vai sendo reformulado. E isso é perfeitamente aceitável por se tratar de uma situação de exceção, que é uma situação de pandemia, e uma pandemia de um vírus, de um agente desconhecido, que até então nós não tínhamos nem ideia de como ele atuava, como ele se disseminava, e assim fomos aprendendo no passar dos dias. Na semana passada, a Secretaria Municipal da Saúde recebeu mais uma remessa de vacinas contra a gripe. Mais de 1.000 doses. Na verdade, nós recebemos nessa primeira etapa mais de 4.500 doses. Aqui eu gostaria de fazer uso da mídia aqui, da Lagoa TV, da Lagoa FM, para parabenizar todas as pessoas envolvidas com a vacinação dentro da Secretaria Municipal de Saúde. Um motivo de orgulho para mim estar à frente dessas pessoas, estar junto com essas pessoas no momento em que a gente consegue aplicar 4.500 doses em menos de 12 horas. Evitando filas, fazendo... Se chegou a esse número? 4.500 doses foram aplicadas em Lagoa Vermelha em menos de 12 horas, Ademar. Então, nós utilizamos o drive-thru com chuva, utilizando das nossas barracas, utilizando a nossa estrutura, o pessoal ali destemido, fazendo as vacinas. Aplicamos 4.500 doses de vacina em menos de 12 horas, evitando filas, evitando aglomeração. A forma de condução da vacinação desse ano, ela está sendo assim, o município recebe doses quantitativos fracionados. Vem um primeiro momento 500, outra vez vem 1.000, outra vez... E isso dificulta bastante a nossa estrutura, porque a gente monta toda uma estrutura. E agora, no dia 16, inicia uma outra etapa, onde vão se incluir os caminhoneiros, os doentes crônicos, e aqui eu gostaria de deixar claro, para assim, as pessoas, esses doentes crônicos, eles têm que apresentar uma cópia, têm que levar a cópia, porque tem que entregar a cópia no ato da vacina, da receita, onde diz a medicação de uso contínuo, porque se é um paciente doente crônico, ele tem uma prescrição de uso contínuo. Tem que tirar uma cópia, o paciente tem que tirar uma cópia e levar no ato da vacina e entregar. Ou do atestado médico, dizendo que a pessoa tem uma doença crônica, tem que levar, porque isso é arquivado
no sistema. Tem que levar uma cópia, entregar a cópia lá no momento de fazer a vacina. Se a pessoa tem uma doença crônica, leva uma cópia da receita ou uma cópia da prescrição médica. Também, os caminhoneiros, não adianta apresentar a carteira categoria C, D, E, não, tem que apresentar um comprovante dizendo que ele é caminhoneiro, que ele é motorista e que ele está atuando na área. Aí consegue com a empresa vai ter que fazer um documento, alguma coisa, ou a carteira de trabalho, enfim, tem que comprovar essa vacinação. Também o quantitativo que vem, nessa vez, no dia 16, dá até medo de a gente iniciar. Um quantitativo muito pequeno, quase ínfimo, né? Eu até sugeri que nós nem iniciássemos a vacinação com esse quantitativo de vacinas, porém nós somos obrigados a iniciar a segunda fase, porque tem datas para a gente iniciar, né? Então nós somos obrigados a iniciar uma estrutura de vacinação, montar uma estrutura de vacinação sem que nós tenhamos o mínimo de doses necessárias para fazer o primeiro giro. É risório, é de rir o quantitativo de vacinas que vem. A gente provavelmente não vai nem descentralizar, porque não tem como descentralizar, a gente vai deixar numa única unidade para fazer esse quantitativo. E esperar que venham mais. Que quantidade seria essa? 360 doses. Vai ser numa sopro. Na verdade, então, dizer para as pessoas que não se acotovelem agora no primeiro momento. Não adianta madrugar na unidade de saúde, é bobagem. As doses de vacina vão vindo gradativamente. Nós queremos acreditar nisso, que vai vir doses para todo mundo, porém elas vão vir de forma gradativa. Então, não adianta as pessoas, são só 300, vou amanhecer na unidade de saúde. É bobagem, vai passar mal, vai pegar sereno, vai ficar no frio, vai ficar na fila, pode arrumar uma doença muito pior do que a própria gripe. Então, esperem, né? Façam as vacinas, vão fazendo as vacinas, principalmente doentes crônicos, né? Pessoas com asma, e aí as pessoas, mas não pode vacinar no carro, nessa situação não pode. E na outra etapa também não pode. Como é que vai vacinar uma criança dentro do carro? Que às vezes tem que conter a criança, tem que agradar a criança, tem que... Não, é diferente de você vacinar os idosos e as pessoas da saúde dentro do carro, como nós temos no drive-thru. Então eu pedi assim, paciência para as pessoas, né, que evitem aglomeração agora no primeiro momento, que vamos esperando que as doses vão chegando. Esse quantitativo eles vão ser, acredito que vai aumentando na medida do possível em que o governo vai enviando essas doses para a gente, e a gente quer acreditar que ninguém vai ficar sem vacinas, né? A gente pretende fazer também uma vacinação no interior do município, porém a gente vai fazer num dia D, porque não tem como a gente deslocar toda uma equipe e vacinar no interior só para vacinar idosos, depois só vacinar doentes crônicos, depois só crianças, depois só gestantes. Então a gente vai fazer numa ida só, um tour pelo interior, vacinando todas as pessoas que estão dentro dos grupos prioritários, porém, a gente espera ter um quantitativo maior de vacinas, um estoque um pouquinho razoável aqui, porque não adianta nós sairmos daqui do município para o interior com 400 ou 500 doses. Isso é inviável. Qual é a boa notícia que teria para transmitir, que o senhor anunciou hoje pela manhã no programa Bom Dia Cidade? Ademar, desde que quando assumi como secretário da Saúde, eu tinha um intuito, porque a gente se torna secretário, mas a veiazinha, tanto que eu nunca fechei meu consultório, eu continuei trabalhando como odontólogo, né? E uma percepção que eu tinha sempre é da questão das pessoas desdentadas no município. Pessoas que não têm condições de fazer uso de uma prótese, que foram acometidas num passado onde não se fazia prevenção, onde não se cuidavam da dentição. E eu lembro muito de um professor meu da faculdade que dizia que lá na terra dele, em Piratini, quando a menina fazia 15 anos, ganhava de presente do pai a extração de todos os dentes de uma dentadura, para que quando casasse não incomodasse o marido. Você veja o que era a ideia da época, né? E muitas pessoas foram acometidas por esse mal. E aí, então, desde então, nós corremos atrás de um projeto, que é um projeto do governo federal, que estava fechado e nós não conseguíamos encaixar, e Lagoa nunca conseguiu se encaixar, e era difícil nessa situação desse projeto de prótese, de dentaduras doadas pelo poder público, pelo município, pela Secretaria Municipal de Saúde para pessoas carentes. A boa notícia é que nós finalmente conseguimos credenciar. É um programa federal,
Lagoa Vermelha finalmente conseguiu preencher todos os requisitos, que são muitos, que são bastante difíceis de cumprir. Nós conseguimos cumprir, levou 3 anos, mas nunca desistimos, corremos atrás. Desses 3 anos, 2 ficaram fechados. Abriu a questão de uns meses atrás, nós tivemos que correr atrás, organizar a equipe, organizar tudo, mas conseguimos credenciar. Então virá um valor do governo federal, um valor fixo por mês. Nós faremos uma licitação ou credenciamento de laboratórios de prótese dentária. Os nossos odontólogos do município farão, claro que será necessário uma triagem, isso vem já um protocolo lá do governo federal de quais as pessoas que ganharão essas próteses, e nós faremos a doação da prótese dentária, então, para os pacientes que precisarem. Nós acreditamos que tão breve a gente consiga fazer a instalação dessa estrutura. Tão logo seja depositado o primeiro recurso, nós consigamos fazer 20 próteses por mês. Isso é bastante. Isso é muita prótese. Meus colegas dentistas vão ficar bravos comigo. Não, brincadeira, eles compreendem, eles me deram o maior apoio, eles lutaram junto comigo. Os colegas odontólogos sabem que essas pessoas que se encontram nessa situação e que vão buscar esse artifício, essa prótese, são pessoas que não teriam condições de ir nos consultórios particulares. Então, são pessoas, eu contei com o apoio da classe odontológica, não só dos odontólogos do município, mas também dos odontólogos que atuam no município de forma particular, muitos apoiando através do WhatsApp, e esse apoio faz bem para a gente, e graças a Deus a gente conseguiu credenciar. Conseguimos credenciar uma meta atingida, fico muito feliz, confesso assim que tô em êxtase, porque era uma coisa que eu queria fazer, Exato. Sabe, Neymar? Que eu gostaria de fazer. E nós da Secretaria de Saúde corremos atrás, a equipe da Secretaria de Saúde conseguiu correr atrás, através de uma orientação muito, muito especial da Steps Consultoria, que é uma consultoria que foi contratada pelo município, que tem nos aberto um leque muito grande, assim, nós conseguimos credenciar isso aí, conseguimos credenciar esse programa de prótese dentária, e você, através do seu programa, está recebendo em primeira mão essa notícia que é maravilhosa para os nossos munícipes de Lagoa Vermelha. Que maravilha! Alguma outra informação? Seria isso por hoje. Pedir para a nossa população que nos auxilie, o secretário não tem fábrica de máscaras, o secretário não ganha na venda de máscaras, a secretaria não tem fábrica de máscaras, as máscaras que estão sendo vendidas são a preços módicos, talvez mal e mal cubra o custo. Pedir então para que as pessoas utilizem a máscara, Então, se nós estamos fazendo um pedido para que as pessoas façam uso das máscaras, é porque alguma coisa a gente estudou, alguma coisa a gente viu por trás dessa utilização, alguma coisa há de científico na utilização das máscaras. Nos ajudem a manter Lagoa Vermelha distante desse vírus, e quando ele chegar, nos ajudem a manter ele confinado, que ele não se espalhe, que essa curva fique cada vez mais achatada, para que todo o nosso sistema de saúde possa dar conta de dar um atendimento digno para as pessoas que precisarem. Parabéns, secretário, pelo excelente trabalho que o senhor vem desenvolvendo à frente da secretaria. É preciso ter esse reconhecimento. É um trabalho desenvolvido por toda uma secretaria. Toda uma equipe. Toda uma equipe. A equipe assim, encarou de maneira muito eficaz, eles entenderam o espírito da coisa, eles abraçaram a situação. Eu vejo pessoas que não precisariam estar organizando fila, que não seria a sua função, mas não, secretário, eu quero ajudar, eu quero fazer minha parte, colocando em risco a sua saúde e a saúde da sua família, em prol da saúde da nossa população, que é um bem maior. Nós da saúde somos a ponta de lança e não vamos correr da raia de jeito nenhum. Estamos chegando ao final de mais uma audição do programa Lagoa Debate. No programa desta segunda-feira, contamos com a participação do secretário municipal da Saúde de Lagoa Vermelha, Eloir Morona. Queremos agradecer aos nossos ouvintes da Rádio Lagoa FM e aos telespectadores da Lagoa TV. O programa Lagoa Debate volta na próxima segunda-feira, às 20 horas. Obrigado e até lá. Boa noite.